Irmãos, pastor Mateus, né? Eu o conheci através aí das redes sociais, né? Primeiro contato que eu tive com ele, né? Ele fazia lá louvores que são do Senhor ou não, parte 1, parte 2, e aí por diante. E uma coisa que me chamou a atenção aqui no pastor Mateus, né? E é algo louvável, que é o zelo e o temor dele com a palavra de Deus. Irmãos, e eu vinha no meio do caminho falando com ele, falando, pastor Mateus, quando a gente encontra com pessoas que valorizam e amam de fato, e zelam por entregar a palavra de Cristo genuína, a gente quer estar perto, a gente quer estar colado, porque hoje em dia, infelizmente isso está escasso, mas existem aqueles cujos joelhos não se dobraram e têm sido usados como boca do Senhor nesses dias. Então, para nós é um privilégio ter o pastor Mateus aqui, mesmo com todas as suas correrias, suas agendas, amanhã já viaja, depois volta, viaja de novo, mas disponibilizou esse tempo para estar aqui, para estar abençoando a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Então receba ele aqui com muita alegria no seu coração, e aquilo que o Senhor trouxe através da vida dele aqui, em nome de Jesus, amém? Bom. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mateus Alves, meu nome, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha. Tenho o privilégio e a responsabilidade de trazer a palavra de Deus nessa noite, baseado em Êxodo, capítulo 1. Você pode abrir a Bíblia comigo, por gentileza? Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Quero agradecer, pastor, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui, pela carona de ida, de volta também, amém, obrigado pela carona de volta também, uma alegria estar aqui com vocês. Irmãos, o tema de vocês é reconstruir, reconstrução, e eu queria continuar falando aquilo que falaram aqui no louvor, para reconstruir do lado de fora. Você primeiro precisa reconstruir do lado de dentro. E eu acredito que tem faltado uma coisa nos nossos meios, que é o temor a Deus. Está caindo esse negócio aqui. Vê se você acha outro para mim, varão. Ajuda. Reconstruir o temor a Deus. É triste perceber que nós estamos caminhando por um meio onde as pessoas querem aquilo que dá certo e não o que é certo. E quando você procura aquilo que dá certo, mas não aquilo que é certo, você vai construir a sua casa, mas vai construir sobre areia. Agora, quando o temor a Deus faz parte do seu coração, pode vir a chuva, pode vir a tempestade. Se a sua vida está firmada nas verdades de Deus, e principalmente no temor a Ele, se você sair daqui nessa noite com o seu temor a Deus reconstruído, eu tenho certeza que a sua vida pode mudar. Se você veio aqui procurando algo pragmático, você não vai encontrar nessa noite. Se você veio aqui procurando uma fórmula mágica para resolver os seus problemas, não é na pregação dessa noite. Mas se você veio aqui para arrepender dos seus pecados, e para voltar a ouvir mais a Deus do que aos homens, voltar a ter temor a Deus e lembrar de onde caiu, a palavra de Deus pode falar no seu coração nessa noite. O tema da mensagem hoje, vocês vão entender até o final dela, é: sem parteiras
sem Moisés, sem parteiras sem Moisés. Irmãos, eu escrevi um livro chamado Jesus Sem Filtro, desmascarando as bobagens que dizem por aí sobre o Filho de Deus. O prefácio é de Hernandes Dias Lopes. A ideia deste livro é tentar trazer de volta o Jesus das Escrituras. Tem muita gente dizendo e pregando por aí sobre Jesus, mas pouca gente falando sobre o Jesus das Escrituras. Na capa do livro tem um leão muito bonito, muito moderno, um blazer muito chique. Estão dizendo por aí que é o leão da tribo de Judá, mas não é não, está muito moderno para ser. Aliás, tudo que você ouvir de muito moderno sobre a pessoa de Jesus, desconfie. Jesus não é o Jesus moderno dos pregadores coaches e motivacionais. Jesus continua sendo o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus continua sendo o Jesus das Escrituras. Se você se interessar, tem alguns exemplares do meu lado direito aqui, naquela mesa ao sair da igreja, e eu espero que a leitura possa edificar a sua vida. Amém? Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. A Bíblia diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixai-a viver. Perceba comigo, nós estamos aqui há 1800 anos antes do Senhor Jesus Cristo, nesse texto 1400 anos antes, mas eu quero começar essa mensagem em 1400 anos, ou 1800 anos antes de Cristo. Você sabe muito bem que Deus levanta Abrão e tira Abrão de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, para ser aquele que vai dar início a uma nação de onde viria o Messias. Perceba, irmãos, Abrão era um homem idólatra, Abrão era um pecador, e é de um idólatra e de um pecador que Deus vai fazer uma nação, para que o Messias viesse à terra. Eu pergunto, pregador, será que Deus não poderia levantar uma pessoa melhor do que um idólatra pecador? A pergunta é: mas quem então? Quem pode ser melhor do que um idólatra pecador? Ninguém. Pois na verdade não há um bom sequer, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Abrão era um idólatra. Sabe qual é a diferença entre Abrão e você? Talvez o pecado, não o ser pecador. Pecador você é, Abrão também era, mas talvez o seu pecado era diferente de Abrão. Então Deus levanta este homem, e este homem é casado com Sara, e por um milagre, Deus ainda faz milagre, você crê? Deus ainda opera milagre, você crê? Por um milagre nasce Isaac. Isaac casa com Rebeca, e por outro milagre, Sara era estéril, Rebeca também. Por outro milagre, duas nações estão no ventre de Rebeca: Jacó, Israel, Esaú, os palestinos, os árabes. A Bíblia diz para nós que Jacó se casa com Raquel, e então nós temos dois filhos deste casamento, José e Benjamim. José era o sonhador, José era aquele que interpretava sonhos. Mas perceba comigo, irmãos, quem sonha incomoda quem não sonha. Quem Deus separou incomoda quem Deus não separou. Quem Deus chamou incomoda quem Deus não chamou. E porque José era um sonhador, os seus irmãos venderam ele como escravo,
para uma caravana de ismaelitas passando no deserto. E a Bíblia diz para nós que ele foi parar lá no Egito. E no Egito ele foi para a casa de Potifar, irmão. E a mulher de Potifar era uma Jezabel antes de Jezabel. A mulher de Potifar deu em cima de José, mas José era crente. Aliás, homem solteiro, se uma piriguete do mundo der em cima de você, ela tem que saber que você é crente. Aliás, homem casado, a amizadezinha com mulher casada não existe. A amizadezinha com mulher do mundo não existe, você é casado. Se quisesse ter amizadezinha com mulheres, ficasse solteiro. Mas é casado, então honra o seu casamento. José não era casado, mas a mulher de Potifar era. E ela queria um relacionamento com José, mas José fugiu da casa de Potifar. Do pecado a gente foge. Da tentação a gente foge. A gente não brinca com tentação, a gente foge dela. O pecado a gente foge, o diabo a gente resiste. Sujeita a Deus, resiste o diabo, ele foge. Agora a tentação não. Não é para ficar seguindo mulher que posta foto de biquíni no Instagram. É para parar de seguir, é para bloquear. Não é para ficar conversando fiado com as meninas que você sabe que não tem nada a ver de Deus. Tem que fugir da tentação. José foge da tentação e vai embora. Mas a mulher de Potifar mente para Potifar, dizendo que era José que queria alguma coisa com ela. José agora vai ser preso por algo que ele não cometeu. Só que lá na prisão Deus tinha um plano para José. Pode sonhar padeiro, pode sonhar copeiro, Deus me dá a revelação do sonho. E Deus deu a revelação do sonho do copeiro, vai embora, e do padeiro, vai morrer. Eu queria que hoje os que revelam aí, revelassem igual José. Revela coisa boa, mas revela coisa ruim também. Porque hoje só revela carro novo e casa nova, salário de 50 mil, mas ninguém revela que vai morrer. José revelou isso. O copeiro saiu, passou um tempo, Faraó sonhou com vaca gorda, vaca magra, espiga bonita, espiga feia. Aí o copeiro disse: tem um menino lá na prisão, pode ir para a cadeia, pode ir para a prisão, pode ficar esquecido dos homens. Deus não esquece da gente, Deus não esquece de você, e Ele está preparando o momento certo para te tirar dali. Faraó sonhou, sonhei. Eu sei quem pode revelar. Traz o menino, tira ele da prisão. Faraó tira ele da prisão e fala: me revela o sonho. E agora o sonho está revelado. Faraó, 7 anos de fartura no Egito, 7 anos de fome. Então seja o governador do Egito e me ajude. A Bíblia diz que José enriqueceu o Egito e Faraó muitíssimo. Lá em Canaã, uma grande fome bate na porta. 2 vezes os irmãos de José vão até o Egito procurar comida. Na segunda vez, José se faz conhecido de seus irmãos, leva até Jacó para morar no Egito. E José está pagando o mal com o bem. Você me vendeu como escravo? Judá, o líder deles, vendi, pode vir que eu te dou comida. Anos depois, Paulo disse: se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se aquele que te aborrece tiver sede, dá-lhe água para beber. Crente não vinga, crente perdoa. Crente paga mal com o bem. Pastor, não faço isso. É porque você não é crente. Quer vingar das inimigas. Você é uma ímpia, precisa de arrependimento. Comigo só se erra uma vez. Se Jesus falasse isso com você também. Porque na oração do Pai Nosso, você é um hipócrita. Porque você ora assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Imagina se Deus for te perdoar igual você perdoa seu primo, seu pai, sua mãe, sua avó, seu marido. Você estava no inferno.
Sabe qual que era a diferença de José para a gente? José era crente, de verdade. Me venderam. Pode vir que tem comida na mesa para vocês. Só que a Bíblia diz para nós que José morre com 110 anos. E vai se levantar um faraó que não conhecia a história de José. E ele percebe que o povo hebreu está crescendo muito. Quando o povo de Deus cresce, o ímpio se incomoda. Agora, o plano de faraó é: vamos colocar mais carga nesse povo, para que, trabalhando muito, eles morram. Primeira tentativa desse faraó que não conhecia a história de José era dar carga ao povo para matá-los. Eu pedi para você abrir em Êxodo 1, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15, mas olha o versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Coloca carga nesse povo, aumenta o trabalho desse povo, vamos matar esse povo de exaustão. Mas quanto mais o povo trabalhava, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó odiava Israel, mais Israel crescia. Quanto mais nos odeiam lá fora, mais a gente cresce aqui dentro. Quanto mais Betim odeia os crentes, e é papel deles mesmos odiar quem vive na contramão deles, é papel deles mesmos não aceitar o que a gente prega, é papel deles. Quanto mais eles falam mal da gente lá fora, mais a gente está firmando os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, e mais a gente cresce e avança. Deixa bater na gente, deixa aumentar a carga, deixa perseguir, Deus está fazendo a obra do lado de dentro. Só que agora chega no versículo 15, eu dei essa volta toda para chegar no 15. E no versículo 15, agora sim, estamos a 1400 anos antes de Cristo. No capítulo 2 vai nascer Moisés. No capítulo 3 a sarça não vai se consumir. Que coisa maravilhosa é o 3, o chamado de Moisés. Que coisa linda é o 2, o nascimento dele. Sem parteiras, sem Moisés. Êxodo não começa no 2, começa no 1. E no 1 tem duas personagens que antes de Moisés nascer era mais crente que a gente tudo aqui junto. Olha só, o texto que eu li para vocês diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e Puá, dizendo: quando servides de parteiras às hebreias, examinai, se for filho mata, se for filho viva, se for mulher deixa vivo, vai casar com os egípcios, pode ser moeda de troca em relações comerciais. Se for mulher deixa, pode nos enriquecer. E se for homem tem que matar, porque esse povo pode se levantar, está no capítulo 1, e pode se tornar guerreiro, pode ser homem de guerra contra a gente. Então mata, beleza? Agora, no meio deste plano maligno, o rei do Egito, qual é o nome? A Bíblia não diz, só diz que era o rei do Egito. Só que para as parteiras hebreias, a Bíblia dá nome: Sifra e Puá. Sifra significa clareza, e Puá significa esplêndida. É a clareza e a esplêndida contra o rei do Egito assassino. É sal da terra e luz do mundo no meio de ímpios. E se esse rei do Egito, que é Faraó do capítulo 1, não conhecia a história de José, Sifra e Puá, como hebreias, conheciam a história de José. Se o rei do Egito não procurou saber a história do povo de Deus, Sifra e Puá, que eram do povo de Deus, sabiam a história do povo de Deus. O ímpio lá fora pode não saber a história da igreja, você tem que saber. O ímpio lá fora pode achar que essa igreja caiu de paraquedas, mas não caiu de paraquedas não. Essa igreja só está aqui porque um dia
Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem, vocês serão meus mártires, minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E no capítulo 2 o Espírito Santo desce. Até o capítulo 8 de Atos, a pregação está em Jerusalém. No capítulo 8 chega em Samaria. No capítulo 13 já está na Galácia. 16 e 17 já está na Macedônia. No capítulo 18 já está na Acaia. No capítulo 19 já está na Ásia Menor. Na sequência da história da igreja, o evangelho chega à Europa, chega aos Estados Unidos, chegou ao Brasil. Nós estamos aqui porque pioneiros chegaram com a evangelização nessa nação. Não estamos aqui de paraquedas, temos uma história. História de sangue, de perseguição, de luta para que o evangelho chegasse até nós. Vocês, alguns talvez não fazem ideia, mas deveriam fazer ideia do quanto de sangue foi derramado para que você tivesse uma Bíblia em português. Quantas pessoas deram a vida para que o evangelho chegasse em nós. O rei do Egito não sabia a história do povo de Deus, e eu fico triste porque o povo de Deus hoje não sabe a história do povo de Deus. Estuda medicina 10 anos na faculdade, e tem que fazer mesmo. Estuda 10 anos de engenharia, e tem que estudar mesmo. Nós precisamos de médicos e engenheiros cristãos. Mas se pedir para vir na escola bíblica dominical, se arrumou a terceira guerra mundial. Até rimou, está confirmando. Se pedir para estudar Sagradas Escrituras, se arrumou guerra com crente. Porque eu estou percebendo uma coisa: crente não está gostando muito de Bíblia não. Faz a conferência da Bíblia, faz o culto de oração, faz o culto de doutrina. 3 pessoas. Fala que é cachorro quente grátis no final do culto. Você vê se não enche a igreja. O que vocês querem? Movimento ou Bíblia Sagrada? Vocês querem pular, rodar? Querem se emocionar? Ou vocês querem conhecer a Bíblia? A história do povo de Deus. Faraó não conhecia, mas Sifrá e Puá conheciam. E agora, no meio desse plano ímpio, tem 2 mulheres crentes, Sifrá e Puá. E a ordem do ímpio foi matar. Versículo 17. As parteiras, porém, temerão ao Senhor. A ordem é do rei do Egito: mata. As parteiras, porém, temerão ao Senhor. Sabe o que é temer? Reverência, respeito e uma pitadinha de medo. Não medo por aquilo que Deus pode fazer com você, porque se você for crente, está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, está perdoado, está amado. Mas é porque a Bíblia diz que o nosso Deus é temível em suas ações. Não é só as negas não. Não é o cara lá de cima não. É a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira. É o Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Tessabaote, o Deus dos exércitos. Está parecendo que nós estamos cultuando um Deus criado por nós, bezerros de ouro. Está parecendo que a gente está cultuando o Deus da Xuxa, o cara lá de cima. Ainda é necessário temor no meio da igreja. Tem gente carregando a arca como usar. Tem gente fazendo rebelião e achando que pode ser sacerdote, como Corá, Datã e Abirão.
Tem gente trazendo fogo estranho ao altar, como Nadab e Abiú. Mas ainda tem gente com temor. Ainda tem gente com reverência. Ainda tem gente que respeita, teme a Deus e o honra. Agora a decisão está com Sifrá e Puá, irmão. Ou vai obedecer homens, ou vai obedecer Deus. Posso aplicar? É seu patrão, quando lá na empresa diz para você atender o telefone, falando que ele não está, mas ele está. E aí? Se você falar que ele não está, você está pecando contra o seu Deus. É o seu patrão que vira para você e diz: só nega esse imposto aí, arruma essa nota, faz uma nota fria aí, inventa alguma coisa aí para o funcionário, para o cliente, diz que vai chegar amanhã, nem saiu ainda da indústria. Você tem que decidir: vai matar ou vai temer a Deus? Vai obedecer homem ou vai obedecer Deus? Vai agradar o homem ou vai agradar a Deus? Eu vou falar isso até o final da pregação. Sabe qual que é a diferença de Sifrá e Puá para nós? Elas eram crentes, crente de verdade. Ela não tinha carteirinha de membro, ela não era ligada a nenhuma convenção, mas elas eram crentes, e elas temeram a Deus. E o texto continua dizendo: e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Uma certa vez, em Atos, lá no capítulo 4, prenderam Pedro e João e disseram: nunca mais pregue sobre o nome de Jesus. Uma autoridade israelita está dizendo para um orador israelita, um cidadão israelita: não prega sobre Jesus. Tem a autoridade da nação falando para um cidadão da nação: não pregue sobre Jesus. Só que esse Jesus tinha falado: ide por todo mundo e pregai. Somos completamente submissos a todas as autoridades, todas, exceto quando elas nos pedem para ferir a lei de Deus. Daniel encontrou isso no Império Persa, lá no capítulo 6. Olha aqui, aqueles homens, governadores maus, falaram sobre Daniel. Nunca conseguiremos achar nada de errado em Daniel, a não ser se procurarmos na lei do Deus dele. Pedro e João, Atos 4. Vocês estão falando para eu não pregar? Estamos falando. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Então vamos para o capítulo 5. Não só prenderam, agora espancaram Pedro e João. E falaram para Pedro e João espancados: nunca mais fale sobre Jesus nesse lugar. A resposta de Pedro e João foi: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Eu vou pregar assim. Antes de Pedro e João, antes de Moisés, Sifrá e Puá, mais importa agradar a Deus do que Faraó. Não vou matar os meninos, não, mas é o rei do Egito que está mandando. Você vai ter que decidir hoje: onde está a sua obediência? Nos homens ou em Deus? 18. Só iremos até o 22. Dá para aguentar? Vocês estão aqui? Hoje não tem chave da vitória, não. Vou revelar CPF de ninguém, só pregar a palavra. 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Agora Sifrá e Puá vão ter que ser macho, irmão. Tá bom, fêmea. As feministas já olhou para mim, não gostei. Feminista, você tem que converter. Não
existe cristã feminista. Sifra e Puá, eu mandei matar. Por que vocês não mataram? Ser crente aqui na igreja é fácil demais, irmão. Dar aleluia e glória a Deus aqui é fácil demais. Quero ver quando o rei do Egito te parar lá na rua, com as propostas do mundo, com as ordens do mundo, com o sistema mundano. Aleluia e glória a Deus na conferência. Você não me engana não, bacana. Sexta, sábado e domingo de conferência, fácil. Segunda-feira é que eu quero ver quem é crente e quem não é. É segunda-feira de manhã, não é na conferência. Sifra, Puá, mandei matar. Os meninos estão vivos. Por quê? Existem algumas respostas para isso, dentre elas o 19. Mas nós sabemos o motivo principal, porque elas temeram a Deus. E agora elas vão ter que sustentar o testemunho que carregam. Obedecer a Deus gera consequência. E a consequência é Faraó chegando para elas dizendo: vocês me desobedeceram. Não quer ser perseguido, não? Não passa para crente, não. Se você passar para crente, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos que quiserem viver uma vida piedosa, todos serão perseguidos. Pastor, não sou perseguido no meu emprego. Você não vive uma vida piedosa lá. Você quer a senha para ser perseguido? Vira para os ímpios do seu emprego e diz que eles estão em pecado. Fala para a sua família que eles estão em idolatria. Chega no domingo, no almoço da família, e diz: se vocês não arrepender, vocês vão tudo para o inferno. Porque isso é verdade. Só que os crentes hoje têm medo de pregar a verdade, porque não querem ser perseguidos. Está fácil demais aqui, está bom demais aqui, está tranquilo. Aliás, pastor, eu não posso falar nada não, porque se eu falar, você já viu, né? Sifra e Puá, irmão, era crente. Nós, no máximo, simpatizantes. A Ágabo para Paulo, ó, de quem que é esse cinto? Vai acontecer isso aqui, ó, vai ser preso lá em Jerusalém. Não vai não, Paulo. Vou não. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu só quero cumprir a carreira que me foi proposta. Vai morrer lá, não tem problema. Por que não? Porque para o crente viver é Cristo, morrer é ganho. Sabe o que o máximo que um perseguidor pode fazer contra você? O máximo, te matar. É o máximo. E se te matar, vai estar te levando para perto de Jesus. Me mata, perseguidor. Para quê? Para eu encontrar com Jesus agora. É mole cantar aqui, ó. Só quero ver. Você quer nada. Para ver Jesus tem que morrer. Quer morrer? Tudo o que eu mais quero é te ver. Para com essa mentira. Quer ver Jesus não? Está gostando demais da vida nessa terra. Está com a vida firmada, as estacas firmadas nessa terra. Não quer Jesus. Mas diferente de nós, Sifra e Puá eram crentes. Faraó na frente delas: por que vocês não mataram? 19 nos ensina algumas coisas. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Perceba isso.
não necessariamente. Esse versículo é uma mentira, não necessariamente. É possível mesmo que, por causa do crescimento dos hebreus, Sifrá e Puá não consigam cuidar de todas as grávidas. E é possível também que as mulheres hebreias fossem mais fortes mesmo que as egípcias, patricinhas. Sifrá e Puá era da favela, é nós. As egípcias eram as patricinhas, não me toque, vou fazer a unha. Não aguenta encontrar nós da quebrada, não. Não aguenta. Então pode ser que seja isso mesmo. Só que olha só, o motivo principal era o temor que elas tinham a Deus. Mas esse motivo principal, elas não contaram para Faraó. Sabe por quê? Porque ímpio não tem que saber tudo da sua vida, não. Você não tem que postar tudo que você faz, não. Você não tem que dar satisfação para Faraó de tudo que você tem com Deus, não. O que Deus faz na sua vida, nem sempre é para espalhar. O que Deus fala com você, nem sempre é para contar para os outros. Mas crente tem uma dificuldade para calar a boca. Quer contar tudo, quer falar tudo. Salomão já disse, existe o tempo de falar, existe o tempo de calar. E o meu Senhor Jesus, indo para a cruz, me ensinou que tem hora que eu falo, tem hora que eu falo só o básico, tem hora que eu me calo. Tu és o Filho de Deus? E ele não respondeu palavra. Tu és o Filho de Deus? Só o básico, tu o dizes. Mas tem hora, irmão, que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tu és o Filho de Deus? Eu o sou. E vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com muito poder e muita glória. Tem hora que fala, tem hora que fala só o básico, tem hora que não fala é nada. Depois que eu aprendi que não são todos os comentários que eu tenho que responder, todas as críticas que eu tenho que responder, minha vida ficou mais leve. Você não deve satisfação para todo mundo, não. Sabe para quem que você deve satisfação? Se você for menor de idade, para o seu papai e para a sua mamãe. Se você for membro dessa igreja, para os seus irmãos da igreja. Aí você deve. Porque tem crente que diz, não gosta de crente, não gosta de gente. Não gosta de gente. E como é que você pode não gostar de gente e ser crente? Como é que você não quer ninguém entrando na sua vida e ser crente? Se nós encontrarmos você no site pornográfico, nós vamos entrar na vida de você sim. Se a gente vê você traindo sua esposa, nós vamos entrar na sua vida sim. Isso é amor, isso é cuidado. A gente se preocupa com você. Mas ímpio tem nada com a nossa vida não, irmão. Deixa falar, deixa zombar, deixa perseguir, deixa criticar, deixa eles para lá. Tem gente aqui tentando explicar para o pai e para a mãe, ímpios, por que vem na igreja sexta, sábado, domingo. Eles não entendem não. Tentando explicar para parente ímpio, por que é que faz a obra. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Vai tentar explicar para os seus amigos da faculdade, por que é que você é contra o aborto. Eles não entendem. Crente entende crente. Crente consegue entender crente. Ímpio não entende. E você não tem que contar tudo. Não tem que abrir a sua vida para todo mundo. Não é assim que se faz. Sifrá e Puá estão nos ensinando isso. Vou falar dos 3 motivos. Falo 2. O terceiro, só comigo e com o papai. Tem coisa que é só você e Deus, irmão. Tem momento lá no monte que é só você e Deus. Tem oração que é só você e Deus. Tem choro que é só você e Deus. Tem promessas que é só você e Deus. Tem culto que você sai daqui guardando algo no coração que é só você e Deus. Quando se cumprir, aí conta, aí fala. Tem coisa que é para falar. João está lá no Apocalipse, falando do novo céu e da nova terra. Jesus fala para ele, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
Mas lá no capítulo 10, tem 7 vozes vindo de 7 trovões. Deus fala para ele: não escreve. Tem coisa que escreve, tem coisa que não escreve. Tem coisa que posta, tem coisa que não posta. Tem coisa que fala, tem coisa que não fala. Sifrá e Puá já entendiam isso antes de Moisés. Então o resumo da ópera até aqui: Faraó quer matar os hebreus, tentou a primeira vez, coloca carga, não conseguiu. Segundo plano, mata, não conseguiu, porque Sifrá e Puá eram crentes. Sifrá e Puá desobedeceram Faraó e obedeceram a Deus, porque elas temiam a Deus. Vamos ver o resultado disso? 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Sabe o que aconteceu pela obediência de 2 parteiras? Todo o povo de Israel foi abençoado. Sabe o que Deus pode fazer na sua vida se você continuar obediente? Lá na sua família, lá na sua igreja, lá no seu ministério, lá no seu trabalho. Sabe o que Deus pode fazer lá no seu convívio social, com as pessoas que te cercam? Se você for fiel, Ele pode abençoar. Ele pode abençoar a sua casa, porque você está aqui hoje. Ele pode abençoar o seu casamento, porque você está aqui hoje. Ele pode abençoar aqueles que te cercam, porque você é fiel a Deus. O povo de Israel agora está crescendo cada vez mais, por causa de Sifrá e por causa de Puá. Seja bênção onde você está. E a melhor forma para ser bênção onde você está é sendo fiel a Deus. Não negocie princípios, não negocie doutrinas, não negocie a palavra de Deus. Seja fiel, assim como Daniel na Babilônia não se contaminou com as finas iguarias do rei, porque ele decidiu no coração não se contaminar. Decidiu no coração. Nós caímos em pecados que já deveríamos ter largado, porque nós não decidimos no coração andar em santidade. Nós não decidimos no coração obedecer a Deus. Nós não decidimos no coração viver para Deus. Já era para ter largado. Já era para estar num nível maior de santidade. Já era para estar maior, num nível maior, um nível acima de amor, de graça. Já era para ter perdoado essa pessoa. Já era para ter pagado o mal com o bem. Já éramos para estar mais maduros. Sifrá e Puá, crentes de verdade, e agora Deus está usando a vida delas para abençoar o povo. Mas não para por aí não. Olha o 21. E porque as parteiras temeram a Deus, foi por esse motivo a benção. Ele, Deus, lhes constituiu família. Não foi apenas o povo abençoado pela obediência de Sifrá e Puá. Sifrá e Puá foram abençoadas pela obediência delas. Faraó diz: mata. Mas o plano de Deus diz: aquelas que Faraó queriam que fosse objeto de morte, vai ser objeto de vida. Agora vai sair menino até das parteiras. Até Sifrá e Puá vão dar à luz. Quando o Faraó quer matar, irmão, o homem pode fazer plano, mas a resposta vem de Deus. O ímpio pode fazer plano para você, mas a resposta vem de Deus. Quem está no controle dessa história, dessa vida, dessa terra, é Deus, não é o homem. Seu patrão não é quem te governa, não é nem quem te sustenta. Quem te sustenta é Deus. Se seu patrão morrer, se a sua empresa falir, o pão de cada dia dá-nos hoje. Se armarem contra você, se entulharem os seus poços, Ezeque, Sitna, os poços da confusão. Isaac,
lá na terra de Gerá. Os filisteus estão entulhando os poços dele. Entulha aqui, Deus faz nascer outro poço lá. É assim que Deus faz. Porque quem está no controle é Deus. O que planejaram para essa igreja lá fora, hein? Eu passei ali e eu vi o que Deus planejou. O que estão falando de você lá fora? Deixa. Aqui dentro, parteira dá a luz. Lá fora, mata. Aqui dentro, eu vou dar vida. Agora, escuta, irmãos. Era para Faraó perceber isso e quebrantar o coração. Mas se Deus não abrir o coração dos ímpios, os ímpios se tornarão cada vez piores. Apocalipse diz: os limpos, limpem-se mais. Os sujos, sujem-se mais. Lá nas taças do Apocalipse e também em uma trombeta, quanto mais a ira de Deus era derramada, mais os homens blasfemavam. E não se arrependiam dos seus pecados. Faraó está vendo a bênção em Israel e nas parteiras. E poderia falar: converti, sou crente, que dia que é o culto? Não. Faraó agora vai para a terceira tentativa de matar hebreu. A primeira tentativa, coloca carga neles, não deu certo. A segunda tentativa, mata quando nascer, não deu certo. No 22, ele vai tentar a terceira vez, matar os hebreus. 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo. Nos versículos anteriores era Faraó e as parteiras. Agora é Faraó para o povo todo. O pecado se tornou público. Ímpio é assim. Peca no escondido, mas também peca no público. Não está nem aí para as maldades que fazem. Agora perceba, irmãos. A terceira tentativa de Faraó para matar os hebreus é: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Deu carga, cresceu mais. Mandou matar, cresceu mais. Faraó converteu, está cantando o hino da harpa. Não. Continua ímpio. E vai para a terceira tentativa. Agora joga no Nilo. Eu posso fazer uma pergunta óbvia aqui? Rio é feito de quê? É tão óbvio que você não está querendo nem responder. Rio é feito de quê? De água. Então, o que Faraó está dizendo é: joga os meninos hebreus na água. No capítulo 2, vai nascer um menino, que o nome dele significa tirado das águas. E outra coisa, quem vai achar o menino, não literalmente nas águas, mas à beira do rio, é a filha de Faraó. E tem mais, essa filha de Faraó vai pegar o menino e vai dar para Joquebede, que é mãe do menino, para cuidar. O Joquebede, Moisés não vai morrer não. Eu estou ouvindo o choro de um menino. É quem? É o tirado das águas. Mas Faraó mandou colocar nas águas. Mas o meu Deus mandou tirar das águas. Mas Faraó mandou matar nas águas. Mas Deus está tirando das águas o maior nome da história de Israel. O legislador de Israel, o libertador de Israel, Moisés. Sem parteiras, sem Moisés. Se as parteiras tivessem obedecido a Faraó, Moisés teria morrido. A obediência de duas mulheres fez com que
Moisés nascesse no 2, fosse chamado por Deus no 3, e pelas mãos poderosas de Deus, através de Moisés, lá no Egito, águas transformadas em sangue, rãs, piolho, mosca, peste nos animais, úlcera, chuva de pedra, gafanhoto, trevas sobre todo o Egito, morte dos primogênitos. O povo caminhando no deserto, abre o mar, eles passam, o exército de Faraó morto nas águas. Quer matar hebreu na água? Quem vai morrer na água é soldado egípcio. Do outro lado, Miriam está cantando, Moisés também. Pastor, mas no deserto, e quem disse que deserto é lugar ruim? Deserto é lugar, irmão, que se você tiver fome, pão cai do céu. Se você tiver sede, água sai da rocha. Deserto é lugar de coluna de nuvem, coluna de fogo. Deserto é lugar de cuidado de Deus. Esse Moisés, que sofreu com inúmeras rebeldias israelitas no deserto, pede para ver a glória de Deus. Uma certa vez Deus disse: eu não vou com esse povo mais. E Moisés disse: Senhor, vai com a gente. Deus diz: vou não. Deus, vai com a gente. Sabe por quê, Senhor? Por quê, Moisés? Não me deixe ir, se a tua presença não for comigo. Mas é a terra que mana leite e mel, Senhor, mas não me deixe ir, se a tua presença não for comigo. Esse Moisés contemplou um pouco da glória de Deus, mas não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra. Mas com ele Deus falava face a face. O que você prefere? Canaã ou Deus? Você prefere leite e mel ou contemplar a glória de Deus? Moisés não morreu insatisfeito. Moisés era íntimo de Deus. Não precisa de Canaã quem é íntimo de Deus. E tudo isso porque Sifrá e Puá temerão a Deus. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Precisamos pedir a Deus para reconstruir o temor na nossa vida, reconstruir a obediência em nossas vidas. Precisamos reconstruir em Deus a nossa intimidade com Ele. Silenciar as vozes dos homens ímpios e fazer aquilo que a gente tem que fazer, irmãos. Faraó parece mal. Faraó parece justiceiro. Parece não ser uma coisa boa confrontar Faraó, mas eu posso te garantir, é muito pior confrontar Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja, pela tua noiva. Obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor e nos guardou o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e nos protegido de todo mal, Deus. Somos tão pequenos, mas o Senhor se importa conosco. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes que preferimos obedecer Faraó. Pedimos perdão pelo medo de encarar o sistema mundano. Mas pedimos nessa noite, reconstrua em nós a coragem, o temor, o respeito, a reverência. Reconstrua em nós o favor, Deus, para que a gente possa encarar o sistema mundano e não nos dobrarmos a Ele, Pai. Para que essa palavra penetre em nossos corações, nos ajude, Deus. Ajuda quando acabar essa conferência os seus filhos a obedecer a Tua palavra. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, Pai, como Sifrá e Puá. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.